Quando alguém fala em holding familiar, o imaginário popular já dispara o alerta. Ah, isso aí é esquema para não pagar imposto. Mas não, calma. A coisa é um pouco mais complexa e bem mais interessante. A holding familiar é um instrumento legal reconhecido pelo Código Civil, respaldado pela doutrina e pela jurisprudência, usado para organizar, proteger e transmitir patrimônio dentro da família. É como colocar os bens da família dentro de um cofre jurídico, mas um cofre com as chaves registradas no cartório e com CNPJ ativo na Receita Federal. E sim, ela pode gerar economia tributária, mas dentro da lei. E é aqui que mora o ponto-chave. Elisão fiscal é diferente de evasão fiscal. Mas o que é uma holding familiar? A palavra holding vem do inglês to hold, que significa segurar. E é exatamente isso. Uma holding é uma empresa criada para segurar, controlar ou administrar bens e participações societárias. Quando ela é familiar, o capital social pertence aos membros de uma mesma família, pais, filhos, cônjuges, netos, e serve para concentrar e gerir o patrimônio de forma organizada. Exemplo simples. Em vez de cada filho ter um imóvel no nome, todos os imóveis passam para a holding. Cada herdeiro recebe cotas da empresa, não o bem em si. Isso evita inventário, simplifica a sucessão e reduz custos. E o melhor, se o patriarca ou a matriarca falecerem, o patrimônio não para. Continua administrado pela pessoa jurídica. O fundamento jurídico da holding está no artigo 981 do Código Civil, que autoriza a constituição de sociedades para exercício de atividade econômica organizada. Já o artigo 1150 reforça a personalidade jurídica da sociedade, separando o patrimônio da empresa do dos sócios. Em matéria tributária, o artigo 109 do Código Tributário Nacional, CTN, é o que dá base para distinguir entre elisão fiscal, que é lícita, e evasão, que é fraude. E aqui vai uma definição clássica, de Luciano Amaro, um dos maiores tributaristas do Brasil. A elisão fiscal consiste em evitar a incidência do tributo antes do fato gerador, mediante atos legítimos. Já a evasão fiscal ocorre depois, mediante fraude ou omissão. Ou seja, criar uma holding para pagar menos imposto pode ser legítimo, desde que o objetivo principal não seja enganar o fisco. E é aqui que mora a grande confusão. Elisão fiscal é usar a inteligência jurídica para pagar menos, dentro da lei. Evasão fiscal, por outro lado, é tentar enganar o sistema, omitir, disfarçar, esconder. Vamos a um exemplo prático. Se você cria uma holding para centralizar o patrimônio da família, organizar a sucessão e estruturar a gestão, e de quebra, paga menos ITCMD e imposto de renda, isso é elisão. Planejamento legítimo previsto em lei, reconhecido pela doutrina e aceito pela jurisprudência. Agora, se você cria uma holding de fachada, sem atividade real, só para esconder bens de credores, driblar inventário ou fugir de execução, aí não é elisão. Aí é evasão fiscal. E o leão, quando descobre, morde sem pena. O planejamento patrimonial não é o vilão. O vilão é quando o planejamento vira simulação, quando a esperteza passa do ponto e o contribuinte confunde estratégia com esconderijo. E no fim das contas, o fisco sempre descobre quem tentou se esconder. Então, quais são as vantagens reais de uma holding familiar bem estruturada? Redução de custos com ITCMD e inventário. Agilidade na sucessão, sem burocracia judicial. Proteção patrimonial parcial separando bens pessoais dos empresariais. Organização fiscal e contábil. E, claro, governança familiar, com regras claras sobre quem administra o quê. Exemplo prático. Imagine uma família com 4 imóveis, 2 filhos e uma empresa. No modelo tradicional, se o patriarca falece, o inventário pode demorar anos, com ITCMD de até 8% sobre o valor dos bens, dependendo do estado. Na holding,
Tudo já está no nome da empresa. A transferência é feita por cotas sociais, sem necessidade de inventário. E o custo tributário cai significativamente. É a diferença entre planejar e remediar. Os tribunais já consolidaram que o uso de holdings familiares é plenamente legítimo. O Superior Tribunal de Justiça, STJ, no RSP 1 e 141, 667 SP, firmou que não há ilegalidade na constituição de pessoa jurídica com o objetivo de economia fiscal, desde que não haja simulação ou ocultação do fato gerador. Ou seja, o próprio STJ reconhece o planejamento tributário como direito do contribuinte. Como ensina Ricardo Lobo Torres, o Estado não pode punir quem age dentro da legalidade para reduzir tributos. O planejamento fiscal é exercício legítimo da liberdade de conformação do contribuinte, desde que respeite a boa-fé e a função social da empresa. Em resumo, o problema não é pagar menos imposto. O problema é tentar parecer que pagou e não pagar nada. A holding familiar é uma das principais ferramentas da elisão fiscal lícita, aquela que o fisco pode até torcer o nariz, mas não pode contestar. Ela permite que a família reorganize a titularidade dos bens para aproveitar alíquotas menores, isenções legais e formas de tributação mais vantajosas. Exemplo prático: uma empresa familiar que paga cerca de 15% de IRPJ+CSLL sobre lucro presumido pode, com uma reestruturação bem feita, via holding reduzir o peso tributário na distribuição de lucros e dividendos. Tudo legal, transparente e com respaldo contábil. Nenhuma mágica, nenhuma manobra, apenas inteligência jurídica aplicada. Mas é aqui que muita gente erra. O planejamento precisa ser feito com acompanhamento técnico, envolvendo contador, advogado tributarista e, claro, planejamento sucessório. Porque se for mal feito, o tiro sai pela culatra. Em vez de economia, vem multa, autuação e até a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil, que permite ao juiz atingir o patrimônio pessoal dos sócios em caso de abuso ou fraude. Em resumo, a holding pode te proteger ou te expor. Tudo depende de quem desenha o mapa e de como você caminha sobre ele. Hoje, o uso da holding familiar deixou de ser coisa de milionário. Cada vez mais pequenos empresários, profissionais liberais e famílias com 2 ou 3 imóveis estão adotando esse modelo para organizar o patrimônio e planejar o futuro. E o mercado percebeu isso. Hoje existem empresas especializadas que cuidam de tudo, elaboram o contrato social, avaliam o impacto tributário, desenham o plano sucessório e até estruturam a governança familiar, definindo, por exemplo, quem administra o quê, como os lucros são distribuídos e como as decisões são tomadas quando o patriarca ou a matriarca já não estiverem mais por perto. É como transformar a família em uma pequena empresa, com regras, metas e limites claros. Exemplo: imagine um médico que tem 2 consultórios e 3 imóveis alugados. Tudo está no nome dele. Se ele falece, a família precisa abrir inventário, pagar ITCMD sobre os bens e lidar com meses, às vezes anos, de burocracia. Agora, se esse mesmo patrimônio estiver dentro de uma holding familiar, as cotas sociais passam para os herdeiros quase de forma imediata, sem inventário e com custo tributário bem menor. Outro exemplo: um casal que tem uma pequena empresa de construção e alguns terrenos. A holding permite que eles concentrem tudo em uma única estrutura societária, separando o que é da empresa do que é da família. E isso traz clareza, segurança e até evita brigas futuras entre os filhos. Mas é bom deixar claro, a holding não é mágica. Ela não apaga dívidas, não transforma maus negócios em bons investimentos e definitivamente não é uma poção anti-imposto. Ela é ferramenta. Usada do jeito certo, protege o patrimônio, reduz conflitos e garante segurança jurídica para a família. Permite que o patrimônio sobreviva às pessoas e que a sucessão aconteça sem guerra e sem caos. Agora, usada do jeito errado,
sem critério, sem acompanhamento técnico, só para tentar economizar imposto, vira um problema caro e rápido. Já houve caso de família que montou a holding só para escapar de execução judicial, e o juiz desconsiderou a personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil, atingindo diretamente o patrimônio dos sócios. Em outras palavras, o que era para proteger, passou a expor. E o pior, é um problema que nasce no cartório e morre na justiça, porque quando o planejamento patrimonial é feito sem propósito e sem técnica, o que sobra é só papel bonito e uma bela dor de cabeça tributária. Antes de montar uma holding, alguns cuidados. 1. Consulte sempre advogado e contador especializados. 2. Avalie o custo-benefício. Em alguns casos, o ITCMD e o ganho de capital na integralização podem anular as vantagens. 3. Lembre-se, cada estado tem suas próprias regras de tributação. 4. E o principal, não use a holding como escudo para fraudar credores. A jurisprudência é clara. Se ficar comprovado abuso ou desvio de finalidade, o juiz levanta o véu da pessoa jurídica e vai direto no patrimônio dos sócios. E quando isso acontece, não tem contrato social que te salve. No fim das contas, a holding familiar não é um truque fiscal, é uma ferramenta de planejamento, responsabilidade e visão de futuro. O problema é que, no Brasil, tudo o que envolve pagar menos imposto soa quase como heresia. Mas o contribuinte tem o direito de planejar sua vida financeira dentro da lei, e o Estado tem o dever de respeitar isso. Como diz a sabedoria popular, não é pecado pagar menos imposto. Pecado é pagar mais do que a lei manda. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que é e o que não é uma holding familiar, já sabe o que fazer, né? Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal para continuar acompanhando o Direitos pero no Mucho, onde a gente explica o direito do jeito que ele deveria ser, com base na lei, sem juridiquês e com uma boa dose de ironia. Ah, e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que holding é sinônimo de paraíso fiscal. Vai que ele descobre que o negócio é sério, pero no mucho.